Olá, boa noite. Estamos ao vivo agora pelo Instagram e também pelo Facebook. Sejam muito bem-vindos. Você que faz parte aí do grupo Mind Power, o Poder da Mente, e está conosco aí no Facebook, seja muito bem-vindo e também bem-vinda. Você que está conosco aqui no Instagram, seja muito bem-vindo e também bem-vinda. É um prazer ter você conosco esta noite. Pessoal, é o seguinte, eu queria dar um recado importante para você logo no início aqui dessa live. E o recado é o seguinte: você que nos segue aqui pelo Instagram, se você quiser fazer parte de um grupo privado, que é o grupo Mind Power, o Poder da Mente, você vai receber depois, você entra aí novamente no vídeo, vai ter no primeiro comentário o link aí do Facebook, o grupo Mind Power, que a gente trata com propriedade da questão aí da ansiedade, tá certo? Você que é do grupo Mind Power aí do Facebook, você me siga também no Instagram, porque através do Instagram você pode ter muita coisa boa. Então mais tarde você entra aí, Oriel Pedroso, igual tá o meu nome aí, você me segue também no Instagram, você vai receber muita coisa boa, tá certo? Hoje é uma live muito interessante, mas eu queria dar um recado legal para você, porque a partir de hoje, durante uma semana inteira, até quinta-feira, nós vamos entrar toda noite trazendo um conteúdo muito interessante. E além do conteúdo que você vai receber, nós vamos estar ensinando algumas técnicas poderosas para você lidar com a ansiedade. Hoje no Brasil, para você ter uma ideia, são 18 milhões e 600 mil pessoas diagnosticadas com ansiedade. Isso é algo terrível, não é verdade? Porque tira a nossa alegria, tira o nosso sono, tira o nosso sossego, acaba com a gente. E nós estamos aqui querendo ajudar você a vencer este mal tremendo que tem assolado a nossa sociedade. E uma coisa muito importante para você parar e pensar um pouquinho agora é o seguinte: você não consegue vencer algo que você desconhece. Então você precisa entender com propriedade o que é a ansiedade, os seus malefícios, o perigo que existe da ansiedade, o que a ansiedade pode fazer com você. Quando você entende e compreende isso, você consegue vencer esse inimigo que ele vive dentro de você, tá certo? Então, lembre de algo muito importante: a partir de hoje até quinta-feira, toda noite nós estaremos entrando ao vivo, tá certo? Da onde você me assiste nesse instante? Da onde você me ouve? O som tá ficando bom? Tá legal? Se o som tá legal aí, digite nos comentários coloca nos comentários pra gente entender que você tá aí nos ouvindo bem, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre o seu segundo cérebro. Você sabia que você tem um segundo cérebro? Por incrível que pareça, sim. Talvez você saiba, talvez não saiba, nós temos um segundo cérebro. O segundo cérebro, e o que esse cérebro tem a ver com a nossa ansiedade? Então fique comigo firme aí hoje, porque além da gente trabalhar um conteúdo muito interessante, no final eu vou ensinar uma técnica legal para você para gerenciar emoções negativas. E eu vou te ensinar com propriedade de o que você tem que fazer para que você resolva essa situação, tá certo? O som tá legal aí? Podemos ir em frente então? Vamos caminhar aqui. Ansiedade, quem é que não tem, né? Todo mundo tem ansiedade. E a ansiedade, ela é igual temperatura. Você sabe que temperatura é algo incrível, não é verdade? Porque todo mundo precisa. Porque se você não tivesse a temperatura, você morria. Você morria congelado, você morria de frio. A temperatura, ela nos aquece, ela aquece o nosso sangue para que ele possa circular dentro do nosso corpo, indo às partes necessárias e irrigando as partes necessárias. E a ansiedade, ela é igual temperatura. O perigo da ansiedade é tão semelhante ao perigo quando você enfrenta na temperatura. Quando que a temperatura ela se torna perigosa? A temperatura ela se torna perigosa quando você fica num estado febril, ou seja, a sua temperatura começa a subir até um certo ponto em que você pode correr risco de saúde e também risco de vida. Eu lembro quando eu era garoto, porque eu não posso dizer quando eu era pequeno, porque eu ainda sou, né? Mas quando eu era garoto, minha mãe me conta que eu tive uma febre muito grande, uma febre muito forte. E essa febre, eu tinha cerca mais ou menos de 2 anos de idade, por aí um pouco mais, um pouco menos, não lembro agora. E essa febre me ocasionou um problema seríssimo de uma doença que eu tive ela dentro de mim até os 12 anos de idade.
eu comecei a sofrer de epilepsia. E epilepsia é uma doença terrível, na verdade. Eu tinha nascido de um parto muito difícil e como consequência, aos 2 anos e pouquinho, nessa febre muito forte que eu tive, essa febre acabou me dando esse problema de doença que eu carreguei até os 12 anos de idade, sofrendo bastante com ela. Então percebe que a temperatura ela é necessária para a nossa vida, mas se ela começa a ir para um estado febril, ela é perigosa. E por isso que há uma necessidade muito grande de você abaixar a temperatura. E abaixar a temperatura em si, ela não é algo necessariamente terrível, mas ela é algo em que ela está mostrando para o teu organismo, para o teu corpo, que tem algo errado, né, dentro de você. E aí começa a disparar esse gatilho aí da temperatura para te ajudar. E a ansiedade, nós temos 2 tipos de ansiedade. Eu não estou falando agora da questão patológica aqui, mas 2 tipos de ansiedade, a ansiedade benéfica e a ansiedade maléfica. Como eu disse no começo, 18.600.000 pessoas estão diagnosticadas hoje no Brasil, fora as que você nem tem noção de que tem o problema e não tem nem noção da situação. Então, já há uma estimativa terrível para o ano de 2030 que a doença que mais vai matar no mundo é a depressão. E a ansiedade, ela é precursora, ela vem antes então da depressão. Então, muito cuidado com a ansiedade. Mas existe a ansiedade benéfica e existe a ansiedade maléfica. O que é a ansiedade benéfica? A ansiedade benéfica é aquela que aumenta a tua alta performance. É a ansiedade que vem, por exemplo, antes de uma prova. E essa ansiedade antes de uma prova faz com que você se prepare para fazer essa prova. A ansiedade que você pode ter em qualquer grau no conceito de benéfica, ela faz você se preparar. E ela pode ser inclusive para te livrar de um problema sério. De repente um acidente, a presença de um animal aí que seja um predador e você está lá em meio à natureza, esse tipo de ansiedade pode te salvar. Mas a outra ansiedade, que é a ansiedade maléfica, essa sim é um perigo, porque essa adoece. E hoje eu quero começar a trabalhar, e nós vamos até quinta-feira, toda noite aqui, numa live especial, apresentando um conteúdo e também uma técnica que vai te ajudar a combater. E quando você entender a questão da ansiedade benéfica, ao entender a ansiedade benéfica, você vai aumentar a sua auto-performance, ou seja, ganhar dinheiro com ela, fazer com que você se prepare para uma prova, fazer uma série de coisas. Você pode utilizar a ansiedade benéfica, que ela é para o nosso benefício, ela faz parte da nossa vida, assim como a temperatura. Já a maléfica, essa você precisa eliminar da tua vida, porque essa vai te deixar doente, ela pode matar você inclusive, tá certo? Então fique atento aí comigo e nós vamos trabalhar um pouquinho no propósito dessa live dessa noite. A minha proposta nessa noite é a gente falar sobre este segundo cérebro. E o nosso segundo cérebro, o que ele tem a ver com a ansiedade? A ansiedade, eu já falei que ela é igual à temperatura, e o nosso segundo cérebro é o nosso intestino. Você sabia disso? Se você sabia que o intestino é o nosso segundo cérebro, digite nos comentários agora o número 1. Coloca para mim aí número 1, se você sabia que o nosso segundo cérebro é o intestino, tá ok? Coloca para mim 1 aí. Se você não sabia, digita nos comentários o número 2, só para eu ter noção aí se você está ligado comigo. Você sabia que o nosso segundo cérebro é o intestino? Digita 1. Se você não sabia, digita 2 aí. Isso, vamos lá. Legal. Por incrível que pareça, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E a gente vai entender algumas coisas bem interessantes sobre ele agora. 500 milhões de neurônios estão presentes no nosso intestino. Você já imaginou isso? 500 milhões de neurônios no nosso intestino, no intestino, mas no nosso sistema digestivo. 5 vezes mais do que na espinha dorsal. 500 milhões de neurônios, é muita coisa, né? Olha só algumas funções que esses neurônios aqui, eles têm. As funções de caminhar, falar, respirar, responder a estímulos, e também a diferença entre aquilo que é frio e aquilo que é quente, ou seja, calor, frio e calor. A diferença que tem entre um e também outro. Só para você ter uma ideia, quando você entra na parte do sistema nervoso central, o sistema nervoso central ele usa um nervo, que é o nervo vago, para se comunicar com várias partes do nosso corpo. Que partes são essas?
os nossos pulmões, os nossos olhos, as cordas vocais, e 80 a 90% dos sinais de comunicação, adivinha de onde vem? Eles vêm do intestino, direto do intestino para o nosso cérebro. 80 a 90% dos sinais de comunicação. Percebe a importância, então, de ser saudável, ou quão saudável deveria ser o nosso intestino? Isso é importante. O mais interessante ainda é que as bactérias que existem dentro do nosso intestino, ou seja, a microbiota, as bactérias que existem lá, elas produzem 50% de dopamina e elas possuem 90%, elas produzem 90% de serotonina. E o que são esses neurotransmissores? Eles são neurotransmissores da sensação de bem-estar. Olha a importância do intestino na minha vida e também na sua vida. Claro que o intestino saudável, 90% de serotonina, 50% de dopamina, os neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. Então veja a importância agora do teu intestino e do meu intestino como papel fundamental, sendo o segundo cérebro que comanda as nossas emoções e as sensações de bem-estar na nossa vida. Isso é importante para a gente analisar aqui. O papel dos neurônios no nosso sistema digestivo é enviar sinais ao cérebro de cima, já que ele é o cérebro de baixo, ele envia sinais. É claro que esse cérebro agora, em intestino, ele não tem as mesmas funções que o nosso cérebro tem, por exemplo, de pensar, o raciocínio lógico, mas ele envia muitos sinais e ele produz através dessas bactérias que vêm a ser da nossa microbiota, eles produzem então neurotransmissores que são responsáveis pela vida saudável de cada pessoa. E olha que interessante aqui, foi feito um estudo na Califórnia, na Universidade da Califórnia, através de uma ressonância magnética. Então eles escolheram alguns homens, escolheram algumas mulheres que na realidade eles se candidataram para que eles participassem de uma pesquisa muito interessante. Que pesquisa foi essa? Através da ressonância magnética, eles pegaram então e faziam do cérebro desses voluntários e faziam uma comparação com as bactérias do intestino dessas pessoas. Então imagine, pegavam as pessoas que se candidataram, essas pessoas participavam de uma ressonância magnética, tirando do cérebro deles e faziam uma comparação com o intestino deles, na realidade com as bactérias intestinais. Olha que incrível o resultado. O resultado foi que as conexões neurais entre diferentes regiões do cérebro e as principais espécies da nossa microbiota intestinal. Eles perceberam que ao fazerem essa tomografia no cérebro e comparar com as bactérias intestinais, havia uma ligação, ou seja, havia neurotransmissores ligados a partes do cérebro. Olha que incrível! E às vezes a gente não dá muita importância para o nosso intestino, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. A mesma universidade, ela pegou e fez um outro estudo. E nesse outro estudo que ela fez uma pesquisa com ratos. E nessa pesquisa com os ratos, ela fez uma troca de bactérias de um para o outro, ou seja, mudanças químicas e comportamentais aconteceram. Olha que interessante. Eles pegaram dois grupos de ratos. Ratos ansiosos, que já tinham sido diagnosticados como ansiosos, e pegaram outros ratos que eram calmos. Pegaram os ratinhos que eram muito ansiosos e pegaram as bactérias que existiam no intestino dos ratos calmos e colocaram nesse rato que era ansioso. Pegaram as bactérias do rato ansioso e colocaram no rato que era calmo. Olha o resultado que deu para você ter uma ideia. Os ratos que eram ansiosos, muito agitados, eles se tornaram ratos relaxados e sociáveis. Mudou completamente. E os ratos calmos, que eram muito tranquilos, que pegaram as bactérias desses ratos mais agitados e ansiosos, eles se tornaram ratos afobados e muito ansiosos. Você percebeu aqui a diferença de comportamento? Fazendo o uso e a troca aqui de bactérias. Um outro estudo ainda com ratos que foi desenvolvido, eles pegaram dois grupos de ratos. E pegaram agora ratos e começaram a alimentar esses animais com iogurte enriquecido com bactérias saudáveis. E o outro grupo de ratos, eles foram alimentados com alimentação padrão, aquilo que qualquer ratinho come, né? E eles fizeram um teste por um período de tempo e olha só o resultado.
O primeiro grupo, esses ratos que comeram iogurte enriquecido com bactérias saudáveis, eles tiveram maior disposição para atravessar o labirinto e nadar. Ou seja, maior disposição para nadar e para atravessar aquele labirinto que eles eram colocados a cada instante. Por sua vez, o segundo grupo de ratos teve muita dificuldade para atravessar o labirinto e teve dificuldade normal para ele também então nadar. Quando pegaram e fizeram um exame de sangue e para comparar e ver o que havia acontecido, eles descobriram que havia menos no primeiro grupo, né? O grupo que teve maior facilidade para nadar e o grupo que teve maior facilidade para também atravessar o labirinto. No exame de sangue desse tipo de rato, deu menos hormônio do estresse e mais neurotransmissores reguladores da ansiedade. Olha só que interessante. A ciência agora estava buscando um caminho para entender esse segundo cérebro, já que haviam descoberto os 500 milhões de neurônios dentro desse sistema fantástico que é o intestino. Eles começaram agora a estudar qual era o papel que esse segundo cérebro agora tinha a ver com a ansiedade, por exemplo, que hoje é um mal terrível. 18.600.000 pessoas só no Brasil, para você ter uma ideia. Nesse estudo que eles haviam feito com humanos, eles descobriram que havia uma alteração em várias áreas, mas áreas que regulavam a fome, as áreas que regulavam os 5 sentidos e também o controle da dor e o raciocínio lógico dessas pessoas. Incrível, não é verdade? 70% das células, a gente está indo para a parte final dessa live, fique comigo que eu vou ensinar uma técnica hoje. 70% das células do nosso sistema imunológico, eles vivem, adivinha onde? 70% das células do nosso sistema imunológico vivem no seu intestino. Por isso que quando você olha para isso, para essa situação, se você tem problemas intestinais, se o teu intestino não funciona igual um reloginho, você fica mais suscetível a doenças mais simples, como resfriados constantes. Se o teu intestino não está funcionando direito, algo está acontecendo errado. E dizem os entendidos por aí que o intestino ele deveria funcionar como um relógio, ou seja, você comeu, ele deveria liberar o outro alimento que já passou pelo processo digestivo para receber um novo alimento para um processo digestivo. Se você come 3 vezes ao dia, ele deveria pelo menos funcionar 3 vezes ao dia. Se ele não funciona 3 vezes ao dia, pode ser que algo está irregular e a gente vai falar durante essas lives essa semana e principalmente na quinta-feira eu vou falar com maior propriedade sobre isso. Então toda noite às 7h30, fique comigo. Está na hora de a gente adotar assim uma dieta e hábitos mais saudáveis. Você que ficou comigo até agora, eu vou ensinar uma técnica fantástica para você lidar com emoções negativas. Você sabe que emoções negativas são emoções que arrebentam com a gente. Elas aparecem num determinado momento para destruir você, para arrebentar você, para te jogar no chão. Então vamos entender um pouquinho aqui para a gente ficar um pouquinho mais claro para a gente entender. Dentro do nosso cérebro, ou melhor, tudo vem aqui de dentro, tá certo? Tudo acontece aqui, ó, no nosso cérebro. O nosso cérebro, eu costumo dizer assim, que ele entra em colapso, ele entra em azia, ele tem uma convulsão. Porque o nosso cérebro é que nem uma criança pequena, ela acredita em tudo aquilo que você falar. E quando você era criança, muita coisa foi falada para você, como muita coisa foi falada para mim. E chega um momento da vida em que uma criança acredita em tudo. Ao ponto do pai pegar essa criança, colocar em cima de algo alto, como uma geladeira, um carro, e dizer, pula, eu vou pegar você. E essa criança acredita que o pai vai pegar e ela se joga. O nosso cérebro, o inconsciente, ou seja, o nosso subconsciente é como uma criança pequena. Acredita em tudo que você falar, acredita em tudo que você ouve, acredita em tudo que está à sua volta. E grande parte dos problemas que nós enfrentamos hoje, das doenças que hoje são conhecidas como doenças psicossomáticas, são doenças que vieram através da sua mente. São doenças que acabaram ocasionando doenças graves dentro de você. Você já ouviu falar por aí, por exemplo, que a gente tem que tomar 8 copos de água por dia, pelo menos? Então eu vou tomar um pouquinho de água aqui agora, dá licença. Água é saúde, não é verdade? Então, tome bastante água a cada dia, né? Voltando a falar do nosso cérebro, aqui dentro do nosso cérebro existe o córtex cingulado anterior. Ele pega toda uma parte do nosso cérebro. E ele, por incrível que pareça, ele é responsável pelas emoções negativas.
Durante toda a nossa vida, desde a sua infância, desde pequenino, você passou por traumas emocionais, bloqueios emocionais. E essa semana eu vou falar sobre isso, tá certo? Eu vou falar sobre bloqueios emocionais. Tem muita gente que tem bloqueios relacionados à família, a relacionamentos, e por isso que em algum momento, talvez você que está me ouvindo, talvez você, se é uma mulher, você tem problema seríssimo com o sexo oposto, receber ordens do sexo oposto, talvez dificuldades com o seu esposo em aceitar algumas situações, porque existem traumas, bloqueios emocionais que estão relacionados ao passado. Essa semana eu vou falar sobre isso. Bloqueios relacionados ao dinheiro, bloqueio relacionado a uma série de coisas, e a gente vai estar falando com você durante a semana. Então faça planos de a cada noite, a partir de hoje, né, estar conosco às 7h30 da noite. Esse córtex cingulado anterior, ele é responsável pelas emoções negativas. Já que o nosso cérebro acredita em tudo, é como se ficasse sucos dentro da nossa mente. Sabe quando uma pessoa vai preparar a terra para plantar, e essa pessoa ela coloca a ferramenta, ela coloca lá e ela faz marcas nessa terra? A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Bloqueios emocionais não está relacionado a coisas ou lugares. Bloqueios emocionais está relacionado a pessoas. Se você tem bloqueios emocionais, em algum momento da sua história, desde bebezinho, alguém provocou um bloqueio emocional dentro de você que te incapacita, te joga para baixo, te causa medo. E bloqueios, eles podem ser arrebentados, ou seja, podem ser desbloqueados. E talvez você esteja sofrendo, então aguente firme, porque a gente vai falar durante essa semana e vai chegar ao ponto em que eu vou te dar o beabá, eu vou te dar o passo a passo para você resolver essa situação. Então, se você não me segue, você que está aí pelo Facebook, não me segue no Instagram, Uriel Pedroso, me procure lá e siga, você vai ter muita coisa. E você que está pelo Instagram, eu vou deixar depois, você pode entrar com calma, ou amanhã mesmo, nos comentários aí, no primeiro comentário vai estar então o link do grupo Mind Power do Facebook, que é um grupo privado, né? Um grupo que é só para algumas pessoas que a gente tem ajudado, tá certo? Então vamos falar assim com maior propriedade. Na nossa cabeça, aqui no nosso cérebro, existe o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é responsável por frear as emoções negativas. Emoções negativas que vêm para te arrebentar, para te destruir, para te maltratar. E esse córtex pré-frontal é como se fosse um freio das emoções negativas. E elas disparam num determinado momento emoções negativas e ele freia, ele tem o compromisso de frear essas emoções. Só que se o córtex pré-frontal não está bem, elas vão passar direto. E quando ele não está bem? Quando a gente é criança, uma das coisas que fortalece muito o córtex pré-frontal, por incrível que pareça, é brincar. As crianças de hoje em dia, você vê crianças com problemas seríssimos de ansiedade e depressão, porque as crianças hoje estão trancadas dentro de casa e a brincadeira delas é mais online do que a brincadeira delas, por exemplo, era que nem a gente brincava no passado. E como que você pode fortalecer o córtex pré-frontal brincando? Mas jogando bola, jogando vôlei, é você desenvolvendo quebra-cabeça, é você fazendo palavras cruzadas. Isso vai ajudar você a fortalecer o córtex pré-frontal. Vamos pensar então nas emoções negativas. Quando as emoções negativas elas disparam, você tem 6 segundos para que você tome uma decisão, para que você haja, tá certo? 6 segundos, disparou o gatilho, 6 segundos você tem. Vamos imaginar aqui, eu não sei quais são as suas emoções negativas, eu não sei quais são elas que têm arrebentado com você, eu não sei quais são as emoções que têm te jogado para baixo. Mas vamos imaginar aqui que uma pessoa ela tem um problema sério de emoção negativa. E esse problema sério de emoção negativa, ele está relacionado, por exemplo, ao complexo de inferioridade. Ou seja, ela se sente inferior às outras pessoas. Ela acha que ela não é capaz, ela acha que nasceu para sofrer, ela acha que ela nunca vai ser nada na vida e que ela nunca vai ganhar dinheiro. E ela tem um problema seríssimo de bloqueio, que eu não vou falar sobre isso hoje, mas ela tem um problema seríssimo também de emoções negativas. E essas emoções negativas, elas disparam e jogam você para baixo. E vamos imaginar então que esse é o seu caso, tá certo? Se não for o seu caso, você vai aplicar a técnica ao seu caso, ok? O que você precisa para essa técnica? Você já deve ter visto que eu estou com um elástico no meu braço e você precisa simplesmente de um elástico. Então tira o elástico do dinheiro que está enrolado em casa e coloque no seu braço. Se você não tem um elástico, amanhã providencie. Vai em qualquer padaria, vai, sei lá, quando for no banco e peça um elástico para você. Ande com esse elástico no seu braço.
Esse elástico já salvou a minha vida em alguns momentos. Eu passei por grandes problemas seríssimos de ansiedade, e se você não conhece a minha história, você procure aí dentro tanto do Instagram, você tem o link, como também no Facebook você tem a minha história, e você vai entender por onde eu passei e como que eu fiz para sair desse poço, que é um poço terrível de ansiedade. E você precisa então do elástico. Vamos imaginar então agora que o gatilho vai disparar na sua vida e, como consequência, a emoção negativa ela vem para você, tá certo? Vamos imaginar que você está tranquilo, e é o que acontece. Às vezes você está conversando com alguém, às vezes você está sorrindo por fora e começa uma convulsão dentro de você, que ela começa instantaneamente. E ela começa a te jogar para baixo. E ela começa a dizer: quem é você? Você não é ninguém. Você nasceu para sofrer. Você não tem valor nenhum. Você, entendeu? Começa a te jogar para baixo. Se o complexo aqui é inferioridade. Começa a dizer para você: você não tem valor, você não é ninguém, você não vale nada, você só vai sofrer. E quando isso acontece, você tem 6 segundos para você lutar contra esse sentimento. E ele disparou em você. Então vamos imaginar assim: você não é nada, você não tem valor, você é um pobre coitado, você nasceu para sofrer. Você pega esse elástico, olha aqui, ó, presta atenção, e ó, dispara ele. Ele provoca dor, e doeu aqui agora. E você disparou, ele provoca dor. Quando ele provoca dor, instantaneamente o seu cérebro envia uma mensagem, exatamente para, ou melhor, esse local que sofreu a dor envia uma mensagem para o cérebro, e o seu cérebro entra em ação. O que está acontecendo? Algo errado está acontecendo com essa pessoa. Nessa hora, você, contrário daquilo que você está ouvindo do teu córtex cingulado anterior, ou seja, o teu inconsciente, você não é nada, você não tem valor, você disparou aqui, provocou dor, o cérebro diz: epa, o que está acontecendo? Você usa palavras de afirmação. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou especial, eu sou amado, entende? Dependendo da emoção negativa. Ah, ninguém me ama, eu sou amado, essa é a emoção. Se a emoção negativa, por exemplo, ela for assim: ah, eu estou doente, eu vou morrer, não tem solução no meu caso, dispara o gatilho, ou melhor, dispara o elástico, provoca a dor, o cérebro entra em ação e você coloca palavras de afirmação. Eu sou saudável, eu sou perfeito, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, eu tenho saúde. Se a emoção negativa for a questão do desemprego, a emoção negativa for nunca conseguir uma vaga, a emoção negativa for nunca vou ganhar dinheiro, você dispara o elástico, automaticamente o cérebro envia uma mensagem de alerta e você coloca a afirmação: eu posso, eu consigo, tudo que eu toco vira ouro, eu sou capaz. Você conseguiu entender? Se você conseguiu entender aí, digita para mim aí nos comentários se você entendeu. Coloca para mim aí só para ver se a gente está ligado e tá junto aí. Coloca para mim aí nos comentários. A emoção negativa ela disparou. Coloca aí para mim se você entendeu. Legal, isso mesmo. Parabéns. Então o que você precisa fazer é arrumar um elástico. Você arruma um elástico e carrega com você. Em qualquer momento que você tiver uma emoção negativa, você usa isso aqui. Ela pode ser para doença, ela pode estar relacionada à doença, está doente, ela pode estar relacionada a qualquer tipo de emoção negativa que você estiver enfrentando. Use o elástico. Eu uso constantemente ele. Você vai ver, o teu braço vai ficar, o meu também ficou vermelho aqui agora, mas não importa. O que você está fazendo é reagindo contra o teu córtex cingulado anterior, reagindo contra o teu subconsciente. Em algum momento um monte de trauma entrou, ele te bloqueou, ele arrebentou com você, e você usa agora uma técnica muito simples, você provoca dor em você, mas não esqueça algo muito importante: cada vez que a emoção negativa vier contra você para te derrubar, te maltratar, destruir você, você dispara o elástico e você grita. Você pode falar em voz alta ou no teu consciente: mentira, a verdade é. Você pode usar essa expressão: mentira, a verdade é. Então vamos imaginar que uma pessoa está desempregada já há algum tempo, ela não conseguir um trabalho, e o cérebro dela agora, o córtex cingulado anterior, o seu inconsciente está dizendo: você não é capaz, você está fora do mercado de trabalho, você não vai conseguir emprego, você é um zero à esquerda. Você dispara o elástico, produz dor e diz: mentira, a verdade é que eu sou capaz, a verdade é que as pessoas estão procurando alguém com a característica que eu tenho. Com o passar dos tempos, instantaneamente a emoção negativa ela foge. Com o passar dos tempos, você começa a produzir
para o seu cérebro, e o teu cérebro agora começa a forçar você a conseguir uma possibilidade que isso se torne realidade. E não é só que ele vai te forçar, ele vai te levar a possibilidades que você consiga alcançar os objetivos que você tem. Então não fique sofrendo, não fique parado, caído, arrebentado aí no meio do caminho com emoções negativas, porque elas existem, elas estão relacionadas a traumas do teu passado, e todos nós temos, e que vieram para arrebentar você. E se você não cuida disso, isso vai te levar a uma ansiedade maléfica, e a ansiedade maléfica, ela vai te levar então a problemas emocionais seríssimos e a doenças psicossomáticas. Dentre elas, a própria depressão, ela pode vir através do sentimento e arrebentar com você. Então o que a gente precisa fazer é fortalecer as emoções positivas, mas nem sempre é fácil. Quando dispara negativa, use um suporte que vai te ajudar bastante e grita, mentira, a verdade é, e você coloca afirmações positivas. Isso vai fazer a diferença dentro de você, tá certo? Pessoal, eu acho que seria isso por hoje, e o que eu queria dizer para você é o seguinte: cuide das suas emoções positivas, diminua as emoções negativas, porque elas têm um fator muito terrível de incapacitar o teu caminhar, o teu dia a dia. E eu queria que você entendesse isso, porque isso é algo muito importante. Uma outra coisa que eu queria que você colocasse é que grande parte de nós, como pessoas, nós temos uma capacidade muito grande de nos torturar. Nos torturar talvez por coisas ruins que aconteceram, coisas do passado que aconteceram, coisas que talvez você não se perdoe, ou coisas às vezes que não dependem de você, estão muito longe de você. Então não se torture. Ele é um caminho, entendeu? É uma caminhada, e uma caminhada ela começa um passo de cada vez. Então não se torture, por exemplo, se você usar essa técnica e instantaneamente não está tendo resultado, ou a emoção negativa tem tanta voz dentro da tua cabeça e você não está conseguindo. Se isso estiver acontecendo com você, aumente mais a pressão do elástico ainda, para doer mesmo. E quando doer em você, automaticamente o teu corpo vai mandar uma mensagem para o cérebro, vai dizer: cuidado, algo está errado acontecendo com você, e você coloca palavras de afirmação. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para vocês, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de me seguir no Instagram se você é do Facebook. Se você é do Instagram, eu vou colocar depois no primeiro comentário aqui o link, se você quiser fazer parte do grupo privado, que está recebendo bastante coisa lá. E eu te encontro amanhã às 7h30 da noite, tá certo? Um grande abraço, não esquece, arruma o elástico e vamos praticar. E amanhã, quando eu entrar ao vivo aqui, eu quero que você coloque nos comentários se você já colocou o elástico, se você já está usando o elástico, tá bom? E cuide do seu segundo cérebro, coma melhor, a gente vai falar melhor sobre isso, mas comece a cuidar dele, tá certo? Um grande abraço e eu te encontro amanhã às 7h30. Fica com Deus e até amanhã.